agora recordar um pouco de passado através destas bonitas fotografias e vamos começar aqui por uma tourada no arrabalde da Vila de São Sebastião, já possivelmente nos anos 60. Vejam lá atrás o povo que está naqueles cerrados, hoje já não vai tanto para ali. Aqui ao lado direito, naquela casa sobre comprido, para trás já não existe, agora existe ali o muro onde vai muita gente. É assim, o tempo vai-se passando, as coisas vão se modificando. Vamos agora para outra fotografia. Vila Nova, os carros aqui no dia de Bodo, numa disposição agora diferente. Atualmente ficam mais encostados, agora, naquela altura estavam no meio do caminho, porque o trânsito era muito reduzido, era muito pouco. Isso será possivelmente aqui nos anos 40. Vejam a ermida ali atrás, que ainda existia, ali no terreiro da Vila Nova. O pessoal todo aqui com seus bonés, seus chapéus. Temos um vendedor dentro da base vendendo fruta aos oficiais americanos, com o seu cesto, com a sua muleta, vendendo as belas maçãs de São João para os militares americanos. Aqui um retrato também muito típico do nosso tempo, o homem das peneiras. Ainda apanhei bem este tempo, descalço, vendendo peneiras pelas freguesias fora. Um casamento na Vila de São Sebastião. Aqui aquele senhor ali ao lado, todo prezado, com o seu fato, com a sua barriga grande. Um carro ali. Aquilo era um luxo naquela altura. Portanto, um casamento na Vila de São Sebastião. Vemos subindo aqui junto à guarita, vinham os touros nas gaiolas, nos carros de bois. Era assim. Nos altares temos uma das primeiras, ali atrás tem outra, das primeiras caminhonetes da carreira daquele tempo, inauguradas pelo Sr. António Giga e pelo Sr. Agostinho das Caminhonetas. Vemos aqui em 1971 o Concorde aterrando com o presidente Pompidou, o presidente francês que veio à cimeira na Ilha Terceira, junto com o Marcelo Caetano e com o Richard Nixon dos Estados Unidos, e que tiveram também na estalagem da Serreta. Ali ao fundo vê-se o hangar da Navy, onde é agora a Aerogar das Lajes. Ali era o aerogar da Navy, lembro-me bem daquele tempo. Vila Nova, anos possivelmente 20, 30, muito anos já. Lá ao fundo as casinhas, cerrados de milho, casinhas terreiras antigas. Já foi há muito ano, a vida era muito diferente. E agora não se via postos de luz, não se via carros. Também aqui outra da Vila Nova, lá ao fundo a ermida, ali no terreiro. Aqui mais ao pé vemos casas com tudo, com as suas chaminés, burras de milho. Praticamente quase todas as casas tinham a sua burra de milho para fazer o pão. Quase toda a gente cozia. Era assim, era assim. Isso começou a mudar há 40 anos para cá. Aqui vemos uma fotografia de pessoal, de altares de biscoitos. Ali eu conheço ali o tio Agostinho das Caminhonetes, o tio Frado, o tio Joaquim Frade, aqui à frente. Os outros não me recordo deles, mas muita dessa gente já faleceram. Pode ser que essas pequenas rimas novas ainda estejam vivas, algumas. O tempo
passa. Temos uma casa nas Cinco Ribeiras, com uma família à porta. Penso que estas pessoas vieram da América ou do Canadá, que estiveram fora, isso era a casa deles. Tiraram aqui esta foto à sua porta. Esta casa ainda existe, os donos já faleceram há anos. É uma casa que está desabitada já também há muito ano. Cá está ela atualmente, uma casa ali nas Cinco Ribeiras, uma bonita casa, mas que já há anos que está abandonada. Ali vimos anteriormente ali os seus donos já à porta. Morre o dono, vai tudo atrás, meus amigos, é assim. Alto das Covas, 1960. Aqui uns tropas, ali umas tias com uns chales por cima, umas carroças, 2 carrinhos ali, portanto o trânsito era pouco. Este quadro aqui lembro-me bem ainda de ver esses caminhões cheios com grandes carretos de cestos carregados de uvas, junto aqui nos pescoços à casa do Sr. Brum, que tinha muitas vinhas. Cheguei a ir com a minha avó vindimar para este senhor e para o Vieira, que tinha o apelido de feiticeiro. Muitas vinhas nesses pescoços, naquela altura das vindimas, era um movimento muito grande nesta freguesia. Temos aqui Base das Lajes, estes aviões, os Dakota. Lembro-me perfeitamente deste tempo. Isso será ali pelos anos 60, 65, mais ou menos por aí. Tanta vez que eu vi esses aviões a descolar e a aterrar ali na base. Essa fotografia aqui é muito interessante. Vejam a quantidade de aviões que tem ali. Isso já foi há muito ano. A pista, a BA4 ainda a pista era de terra, batida com chapas. Vejam lá ao fundo onde é agora a Eurogarda, a quantidade de aviões que tem ali, perto de 50 aviões que tem ali naquele canto. Isto seria talvez ali anos 40, com certeza ali Segunda Guerra Mundial, para ter tanta aviação aqui estacionada na Base das Lajes. Eu posso estar aqui a falhar alguma coisa, porque isso são conhecimentos variados, mas eu estou aqui a pôr à prova os meus conhecimentos e a minha tática de historiador. Temos aqui a casa onde tinha os oficiais da BA4, os militares portugueses, estavam aqui alojados nessas casas. Lembro-me bem, brinquei aqui com alguns filhos de militares. Eles tinham as suas bicicletas, emprestavam-me, outras vezes alugavam-me. Lá no alto temos a capela de Nossa Senhora do Ar. Outra perspectiva aqui da pista da Ilha Terceira, BA4, será aqui possivelmente ali por volta de 1970, anos 70, nesta foto. A pista carregada de aviões, agora está carregada de moscas voando, aviões há poucos. Uma fortaleza voadora, será aqui anos 50, uma fortaleza voadora com 3 motores, a hélice de cada lado, grande fortaleza. Lá ao fundo aquele edifício de preto, por cima é o Azório, onde víamos filmes, matinés e espetáculos. Belos tempos. O sino tocava, apagavam-se as luzes e começava o filme. Outra perspectiva da pista, muita aviação, muito movimento. Vejam a quantidade de carros e de artigos
que havia ali ao pé daqui o primeiro hangar aqui junto ao posto 1, ainda algumas casas, isso foi ali no início. Ora, isso foi em 1955. 1955, muito movimento. Algumas casinhas ainda dos portugueses ali dentro, ou mesmo junto ao posto 1. Outra foto junto ao terminal. Era daqui que nos anos 60 partiam também os civis. As pessoas, quando queriam embarcar, era deste terminal. Ainda não havia, na outra parte era o hangar da Navy, não havia, como há agora, Aerogar das Lajes. Era aqui. Cheguei a vir aqui ao embarque para o Canadá do meu padrinho, da minha madrinha, deste terminal. Ainda me lembro da primeira vez que a TAP chegou aqui e os oficiais já receberam aqui as pessoas. Temos aqui a Praia da Vitória, lá ao fundo a doca, um navio, um bus vindo da praia para a base, um carro americano indo para a praia. Era um movimento grande que havia por ali. Em Angra do Heroísmo, um polícia em cima da caixa de água, comandando este tráfego intenso, neste caso uma carroça, que o homenzinho veio à cidade vender os seus produtos. Vemos no Porto Martins um carro de bois e ali aquele soldado, o irmão do homem que vai a pé, apanhou a boleia, veio visitar o irmão. O Sr. Domingos era um homem que vendia os santinhos e coisas religiosas. Ainda às vezes brincava com ele, que ele vendia Nosso Senhor, ele ficava ruim. Fotografia antiga de um rapaz com as suas cabaças, com o leite, que ia vendendo de porta em porta, e o cãozinho a acompanhá-lo. Uma rapariga com a tigela para o leitinho, para fazer as sopas de leite. Muitos almoços eram assim. Uma fotografia temos aqui de São Mateus, também muito antiga. Uma matança era sempre um dia de alegria, dia de festa. Os rapazes juntavam-se, aquelas tias com os aventais a derreter, brincava-se, comia-se uma coisinha melhor. Era uma festa. Vila Nova, um carro de bois com os balseiros para a vindima, os homens preparados para o trabalho. Estes pequenos aqui descalços, vejam aquele pequenino que está com a bola, com a carinha de traquina, descalcinhos, lá ao fundo o cãozinho, eles com as suas calcinhas curtas, tantas calcinhas curtas que eu andei também. Um senhor aqui na eira com os amanhos, as alfaias próprias. Um senhor aqui com as suas calças remendadas, com a sua carroça, o seu cavalinho.
para fazer algumas coisas, para tratar da sua vida, leite para o engenho, as carroças de manhã com as suas latas de leite para meter no engenho. Vivi isto tudo também. Um homem lavrando, arando a terra, trabalhava-se de manhã à noite com um arado na mão. Homens valentes, aqui trabalhava-se. Bonita fotografia da praia, ainda não havia ali a Santa de Facho, nem. Era muito diferente esta configuração do atual. Um senhor com a canga, com o arado às costas, com a sua aguilhada, preparando os amanhos ao vindo do trabalho, arrumando as alfaias. Dois senhores descalços, aqui andava-se tudo descalço, com a sua enxada, outro com os cestos, outro ia vender alguma coisa, outro ia trabalhar para a terra, as burras de milho ali ao fundo. Isto aqui seria uma casa bastante abastada. Com estas burras de milho, uma grande desfolhada, preparando os cambulhos para encher. Uns diziam peões, outros diziam burras de milho. Era um movimento medonho. Senhoras aqui nos anos 40, nas lajes, ceifando trigo de manhã à noite, sob o sol escaldante de verão. Ceifava-se trigo, eram as pequenas, eram os mais velhos, toda a gente. Naquela altura não havia telemóveis nem computadores para se estar entretido. Aqui um senhor na Ponte da Algalva. Temos aqui no Raminho uma croação, isso possivelmente há 40 anos atrás. Conheço aqui várias pessoas no Raminho, várias pessoas, ainda na igreja antes do sismo, com a configuração antiga, com os seus degraus. Nesta fotografia vemos a Câmara Municipal, Praça Velha, uma moça numa bicicleta. É interessante, uma moça naquela altura numa bicicleta, uma bomba de combustível em frente à Câmara, umas carroças, uns carros. Isso seria aí por volta dos anos fins de 50, 60. Santa Bárbara, com a igreja, com umas árvores aqui à frente. Lá ao fundo o pico, que agora está cheio de arvoredo, era pastagens, eram cerrados, era tudo cultivado naquela altura. Temos Santa Luzia da Praia, porque abaixo era tudo americanos, estava tudo, essas casas todas alugadas às forças norte-americanas, estacionadas na base das lajes. Aí por volta dos anos 50, 60, 70, 80, morava aqui muita gente. Essa rua era quase toda ocupada pelos militares norte-americanos. Parecia uma rua, parecia que estávamos na América. Realmente naqueles anos valentes, a base das lajes dizia-se que era uma mina, e foi uma mina aqui para a Ilha Terceira. Tudo se acaba, o tempo transforma tudo. Silveira, lá ao fundo, Monte Brasil, uma fotografia aqui bastante antiga também. Isto seria uma calma viver naquela altura aqui, sem poluição, sem carros, sem luz. Olha, uma caminhonete das carreiras bastante antiga, Agostinho Sousa e Vaz. Não vejo o resto que está lá mais atrás, mas é Agostinho Sousa e Vaz. Uma carreira antiga, talvez anos 50, por aí. Essas carreiras, anos 50, finais dos anos 50. Uma mercearia,
Ai, tantas vezes que a gente ia à venda comprar um quarto de quilo de açúcar. Havia poucas coisas, não havia muitas, a gente ia mesmo, não precisava sacos, não, era mesmo que as mãos traziam o necessário, um quarto de quilo de açúcar, uma coisinha de farinha, uns figos passados, ou uma coisinha de queijo de peso, e era assim. Umas comédias no Raminho, há muito ano, há uns 50 anos atrás. O Raminho era uma freguesia valente para fazer comédias. 1960, aqui a construção do Hospital de Angra do Heroísmo, hoje que está desativado, que vai ficar com uma estalagem da Serreta, vai ficar aquela múmia desativada para ali, que se podia aproveitar para tanta coisa, mas é assim a vida. Temos aqui jovens do Raminho, naquela altura, desfilando num bolo de leite, uns tocando viola, elas também fazendo os seus afazeres, numa manifestação no bolo de leite do Raminho. Aviões, esse avião, lembro-me bem ainda desse monstro a aterrar ali na base das lajes. Gostava de ver esses aviões grandes, altos, ei pá, grande avião, em 1960 e qualquer coisa. Vemos aqui Porto das Pipas. Reparem naquela rampa ali ao lado direito, onde agora tem o hotel, como está diferente, está tudo diferente. Vemos Cruz das Cinco Ribeiras, caminho de calçada, tantas vezes que eu passei neste caminho de calçada de bicicleta aqui a pedalar. Já está tudo transformado. Cinco Ribeiras. Primeiro carro aqui da Ilha Terceira foi este carro, o primeiro. Isso era um espanto, passava para as pessoas arredavam, os outros ficavam com medo. Foi o primeiro carro na ilha, foi este. Vemos aqui pelo Calvário para cima uma carroça bem cheinha de gente. O cavalinho com certeza ia bem cansadinho, aqui essa família toda, um monte de filhos. Era uma alegria por aí acima. Passa cavalo. Temos aqui jovens do Raminho, com certeza em algumas comédias, já há bastantes anos, possivelmente aí há 50 anos atrás, essa fotografia. Uma coroação aqui na freguesia dos Altares. Aqui temos um carreto de material para o lume, aquelas senhoras lá em cima no carrinho de bois, o homem à frente guiando. Nos altares, os pequenos saindo da escola, isso aí por volta dos anos meados dos anos 60, na freguesia dos Altares. Vejo ali encostado ali ao muro, aquele rapaz mais alto, o Alcino, que ainda hoje, o filho de Alcino, que ainda hoje mora nos Altares. Aqui a caminhonete das carreiras, cheias de jovens, com certeza, alguma coisa, algum invento que ganharam um passeio da catequese ou coisa parecida. Era uma alegria fazer uma viagem destas, era uma alegria. Não era todos os dias que se andava de caminhonete da carreira, passava-se às vezes um ano que não se andava de carro. Vemos aqui um grupo de jovens festejando neste mato, com certeza, alguma ferra, ou indo buscando alguns touros. Vila Nova, os carros ali atrás do boldo, os pequenos com os seus chapéus, com os seus bonés, os seus fatinhos.
mas descalços, reparem, descalços, seus fatinhos, mas sapatinhos não havia. Os rapazes têm aí um monte de sapatos que não cabe no quarto, mas naquela altura não havia sapatos. Havia fatinhos, mas não havia sapatos. Temos aqui a tão conhecida, afamada e agora destruída a estalagem da Serreta, este bonito imóvel que marcou aqui um pouco da nossa ilha. Estalagem da Serreta, diziam que era a casa do chá também. Houve aqui uma cimeira importante. Vemos uma fotografia dos Salgueiros, lá ao fundo do Porto Martins. Aqui uma casinha ao lado direito com a sua borrinha de milho, já meia despida. Estamos aqui no caminho do mato, quem vai para a praia. Umas senhoras vieram de carro e estão apanhando hortenses. Vejam a altura dessa parede de hortenses. Lembro-me bem deste senhor, ainda cheguei a caiar a casa dele, eu e mais o tio João Serreta, chegámos a caiar a casa deste tio no Raminho, já faleceu, vinha ele com o seu carro de bois, trazendo alguma lenha para casa. Era boa pessoa esse tio, aqui na Presa Grande, no Raminho. Esta rapariga também do Raminho, muito prezada, penso que o nome dela era Margarida. Cantava e a música era muito jeitosa para comédias, para cantar. Acho que é ela aqui e mais outra, não sei se é irmã, se é familiar, sei que elas estão vestidas de igual. Na freguesia do Raminho, duas pequenas prendadas do Raminho. Cá está ela, aqui, toda prezada. Namorar uma rapariga dessas naquela altura era uma coisa, uma rapariga assim toda jet set, do Raminho, não era para todos. Vemos também aqui no Raminho o pessoal ali na igreja, ali ao fundo, a igreja com os seus degraus, que ainda me lembro deles, um carro aqui também. Isso seria talvez aí anos 40 e tais, 50, mais ou menos por aí. Os anos, já se passou uns aninhos valentes. Isso é uma fotografia aí por volta de uns, já deve ter uns 60 anos, pelo menos 60 anos. Vamos ao Raminho. Aqui temos uma caminhonete das carreiras. Cheguei a andar nessas caminhonetes, assim, mesmo nessas, assim, se calhar ainda andei nessa, não sei. E essas carreiras tinham ali ao lado do condutor, tinham um assento à frente, e eu gostava de vir ali, a minha avó vinha atrás e eu então vinha ali naquele assento da frente, olhar para o condutor a meter as mudanças, e eu ali muito entusiasmado a olhar para aquele homem a conduzir. Era um espanto. Temos aqui a tia Palmira e o tio Dionísio, aqui que viviam mesmo ali à boca da Canada dos Morros, nos altares. Lembro-me bem deles, bastante bem. Era amiga da minha avó. Cá está ela, aqui junto à sua casa. Aqui ao lado esquerdo onde ela está havia aqui uma pia que muita gente vinha lavar aqui a roupa aqui para baixo. Vinha pessoal de longe lavar aqui para a pia dela, porque o chafariz também era aqui mesmo encostado. Cá está o tio Dionísio e a tia Paulinha. A tia Paulinha também me lembro dela, que morava mais acima. A casinha dela já está toda destruída. O tio Dionísio descalço. A vida era durinha. Cá estão eles, a família toda, as pequenas de Moisés, ali com as tias Catrinhas, também.
Isso é tudo pessoal do meu tempo. Isso será aqui mais ou menos por volta de 1960, 64, 65, essa fotografia. Temos aqui outra fotografia no Largo Prior do Crato. Aqui era o terminal também da Caminhonete das Carreiras, era aqui, apanhei bem este tempo, e era a polícia, era aqui em frente, por isso estão eles aqui em desfile. Eu tinha medo desses polícias, as polícias de trânsito pareciam alemães. Vejam os capacetes e as botas até aos joelhos. Eles quando passavam na freguesias com essas motos, a gente tinha um medo dessa gente, uma coisa medonha. Hoje em dia a polícia já ninguém tem respeito à polícia e não há medo. Vemos aqui uma fotografia de quando os ingleses chegaram à Ilha Terceira, aqui na Vinha Brava, descarregando bidões de combustível. Isto foi já anos 40, penso, ali na Vinha Brava, a chegada dos ingleses. Temos aqui o moleiro que ia distribuindo na sua carroça as sacas já com a farinha para as pessoas. Vemos essas casinhas aqui antigas, ainda em pedra, havia muitas casas dessas, os chafariz, as pedrinhas aqui tudo encostadinho, as valetas. Era uma coisa rudimentar que a gente hoje, essa malta hoje não viu nada disso, mas era tudo assim. Caminhos de terra. Vemos aqui no terreiro da Vila Nova os foliões. Havia aqui uma tradição na Vila Nova e com esses foliões de Espírito Santo, e então vem por aí abaixo as casinhas ali antigas, os chafariz ainda a correr naquele lado, e era assim. Temos aqui os jovens, esses jovens são do meu tempo, isso aqui será 1970 e tal já. O Albino, que já faleceu. O Teixeira, o Bilharmino, enfim. Estes rádios aqui, era uma alegria, não havia televisão, era uma alegria quando a gente tocava naqueles botões, dava um estral e depois esperava-se um bocadinho, porque isso era a válvulas para se ouvir aquelas músicas, aqueles fados que se passava. Depois consolava ouvir esse som naquela altura, anos 60, meados dos anos 60. Este tio aqui, acho que é do Raminho. Vejam a altura deste homem, aqueles braços fortes, aquelas mãos grandes. Isso eram homens que pareciam gigantes, tinham força, puxados do trabalho. Era gente valente. Aqui vemos uma família que conheci bem, que foram meus vizinhos, o tio Sepúlveda, a tia Idalina, belas pessoas. Convivi desde pequenino com eles, com as pequenas também. Isto aqui será 1963, 62, 63, este ano aqui. Vila Nova, vemos aqui uma procissão, acho que é aqui para a Canada do Texto, na Vila Nova. A configuração geográfica está diferente, mas é aqui na Canada do Texto, uma manifestação religiosa. Temos uma família com crianças, com as suas criancinhas ao colo, pequenos, portanto havia aqui, acho que são 3 pequenas e um pequeno. Ali ao lado os degrauzinhos todos mal feitinhos das pessoas caminhar, não havia os luxos e as cozinhas direitinhas como há hoje. Um vendedor com os seus cestos, a sua muletazinha bem envergada, vendendo peixe, se calhar ali um tropa ali ao lado que tentava namorar ali alguma pequena. Golfe da Ilha Terceira, os belos tempos do Golfe, cheio de
carros cheios de americanos. Os portugueses ali, era difícil enterrar os portugueses, aquilo era só para os americanos. Os portugueses era só para juntar as bolinhas do golfe, ainda ganhavam alguma coisinha, umas bolinhas. Vemos aqui a sociedade da Vila Nova nos seus primórdios. Isso aqui será anos 60. Temos outra fotografia com os jovens do Raminho de Comédias. Conheço bastantes aqui, bastante gente, de Caneta, o João Aurélio, que já faleceu, o Costinha, que está em grande forma. Temos a Eduarda, temos o Aníbal, temos a Lúcia Coveira, a Marília, a Elsa, a Gabriela, o Vital, portanto, o Ticaneta, aqui ao lado desse rapazinho, parece que já faleceu. Temos aqui duas pequenas nesta fotografia, com as suas meinhas, as suas bonequinhas, ali ao lado, umas canas ao alto, parece que tinha ali tipo uma casinha, uma cafuga para elas brincarem, fazia-se ali umas casinhas, era assim. Esse tio aqui do Raminho, que tinha uma venda, o tio Francisco de Melo, também já faleceu, aqui com uma cabeça de nabo enorme, o tio Francisco de Melo, lembro-me bastante dele, cheguei a ir à casa dele. Uma senhora aqui nos altares, morava ali no outeiro dos altares, lá ao fundo vemos o Pico Matias Simão, essa tia antiga que tanto trabalhou. O caminho do mato, uma carroça, aquele tio devia ir para a praia no seu cavalo, lindas hortenses aqui também. Era bonito esse tempo. Vemos uma dança de espada na freguesia das 12 Ribeiras, anos com certeza 60, uma dança de espada, freguesia das 12 Ribeiras, havia várias danças de espada naquela altura. Esta moça aqui é a cantadeira, a famosa cantadeira Turlu, a Turlu, que era uma mulher desalmada para cantar e que passou várias aventuras, casou em segundas núpcias com o Charrua, o grande cantador de improviso. Vemos aqui no Raminho, aqui em casa do tio Farpela, daquela família Farpela, sopas em cima da mesa, olha aqui um monte de tigelas de sopa, a família reunida, a alegria, os pequenos, esse tio aqui à frente com os seus alvarozes, aquelas tias fortes ali atrás, bebendo as suas canecazinhas de café. Era o tempo da alegria. O tio Farpela já faleceu também, ainda aqui era um homem novo. Tudo se acaba e que tal pena, tal pena. E assim, meus amigos, aqui temos a Igreja das Lajes. Temos a Igreja das Lajes, diferente, com as árvorezinhas aqui à frente. E foi assim essa reportagem com umas fotografias antigas. Espero que tenham gostado e que tenham recordado esses tempos lindos que já lá vão. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Ivo Silva, P.A. Artísia, terceira leva aos imigrantes, de tudo um pouco ele filma, para vocês que estão distantes.